Fala, minha turma, tudo bem, tudo beleza, tudo bacaninha com vocês aí, minha gente, tudo bem? Estamos chegando aqui no canal Cristiano Santos Radialista, nesta quinta-feira, dia 23 de maio de 2024, a gente está abrindo mais um dia de vídeos nesta semana para você que tá ligado com a gente. Dessa vez, quinta-feira, quintou, né, rapaz? Quintou, e a gente tá por aqui para trazer muita informação para você que gosta de esporte, para você que gosta de futebol. Agradecendo primeiramente nosso querido e bom Deus por mais essa oportunidade que está nos concedendo, né? De estar aqui falando para você e já levando muita informação. E a você também que está sempre com a gente aí, ligado e ligada aqui no canal Cristiano Santos Radialista, tá bom? Dá só um tempinho que eu volto já pra gente trazer muita informação de Copa do Brasil, do seu clube do coração. Tem mais Copa do Brasil hoje, né? A gente fala já pra você. Mas antes, Poções e Bolos da Linde e Cristiano Santos. São os dois recados, né? Pra você, e a gente volta já. Depois dela, a nossa tradicional vinheta. Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Poções e Bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e Bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala, pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar a sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Certinho, estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos Radialista nesta quinta-feira, porque quintou, né? Hoje é dia 23 de maio de 2024. Feliz da vida por estar aqui com você, que coisa boa! E te agradecendo aí demais pelo carinho de sempre. Muito obrigado e muito obrigado. Já a gente traz as seguintes informações para vocês. Palmeiras se acerta com Chelsea e fica a detalhes de fechar a venda de Estevão por quase 350 milhões de reais. Que coisa, hein, rapaz? Duas vendas do Palmeiras, de jovens do Palmeiras aí. Primeiro o Hendrick e agora o Estevão. O Palmeiras vai faturar uma grana legal aí, né, rapaz? Tem esse valor, mas claro, tem gatilhos também que a gente vai contar para você já. No Vasco, o Vasco confia em acordo com Coutinho e debate modelo do negócio. Esse acordo aí e essa possível vinda, né, do Coutinho no meio do ano pro Vasco tá cada vez mais próximo de acontecer, né, rapaz? Parece que ambos vão ter um final feliz, né? Crefisa esteve próximo de comprar Vasco com proposta de 110 milhões de dólares, mas conflito com Palmeiras impediu transação.
Já já a gente traz essa notícia, essa informação para você que está ligado com a gente aqui no canal Cristiano Santos Radialista. A gente traz já já para você também. Agente de Davidson diz que jogador vai cumprir contrato e sair de graça do Cuiabá no final aí do mesmo, né, rapaz? Pois é, existe essa dúvida aí, até o Davidson ficou afastado por alguns jogos, né? Devido a essa polêmica. O Davidson já tem um contrato, já tem um combinado com um clube, foi o que disse o presidente do Cuiabá, né? Para sair aí do Cuiabá. E ele acabou ficando afastado alguns jogos do time lá do Mato Grosso, né, rapaz? Pois é, a gente conta já já essa situação para você que tá ligado com a gente aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Flamengo tem proposta de 83 milhões de reais por Fabrício Bruno e encaminha a venda para o West Ham. A gente tá falando aqui de um zagueiro, né, gente? A gente tá falando aqui de um zagueiro. E muito bom zagueiro, mas uma cifra dessa aí não dá para segurar, né, gente? Porque assim, quando você recebe uma proposta por um meio-campista, né, por um lateral, por um atacante, né? Aí, meu amigo, você até entende as cifras altas, etc e tal, mas você receber uma proposta de quase 100 milhões por um zagueiro, aí você tem que vender, né, rapaz? Não tem jeito. Tem que vender mesmo, não tem jeito. Pois é, são essas as informações que a gente traz já já pra você. Essas e muito mais, né? Daqui a pouco aqui no canal Cristiano Santos Radialista. A gente traz também os jogos de ontem e classificaram aí Flamengo, classificaram Botafogo e classificaram também o Atlético Mineiro e as demais equipes, o Atlético Goianiense, né? E a gente conta os detalhes já já pra você que tá ligado com a gente. Hoje tem mais Copa do Brasil pra gente conhecer mais times classificados para a próxima fase da Copa do Brasil. Claro que a gente vai também falar, né, de como vai ser aí depois que todos os clubes estiver definido, né, os classificados aí para as oitavas de final. Como que vai ser, Cristiano? Já tem um alinhamento para clube pegar outro clube? Daqui a pouco a gente explica essa situação para você que está ligado com a gente aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Mas antes disso, deixa eu pedir a você aqui que está sempre ligado aí com a gente, para deixar o seu like, mais conhecido como curtida, porque ajuda demais a gente. Para você aí não vai demorar nem um segundo, mas para a gente vai fazer uma diferença assim gigantesca, porque, como eu explico sempre, mas não né? A gente tem que comentar sempre sobre isso. Quanto mais like tiver aqui nos nossos vídeos, isso quer dizer, né? E a plataforma entende que o nosso vídeo é legal, é bacana, que todo mundo gosta. E aí a mesma vai espalhando o nosso vídeo por toda a plataforma. Quando eu digo espalhando, indicando, viu, gente? O nosso vídeo aí para muito mais pessoas. Por isso é importante ter muitas curtidas aqui no nosso vídeo. E você que está sempre assistindo a gente aí, não esquece não, gente, de deixar o seu like, mais conhecido também como curtida, porque isso ajuda demais a gente aqui no canal. Tem um espacinho de comentários aqui para você comentar sobre tudo aquilo que trazemos para você aqui no nosso canal, né? Dê a sua opinião, é importante saber o que você pensa sobre os assuntos que a gente traz aqui no canal. Tem também, aqui você pode falar também algumas sugestões que você, né, de repente, Cristiano, por que você não implementa isso no seu canal, ou isso, ou aquilo? As dicas são sempre bem-vindas. Claro que a gente vai estudar e, se na medida do possível, a gente vai implementar aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Por isso que serve, e para muito mais, esse espacinho de comentários aqui, por exemplo, para você também aí me dizer de que cidade você assiste a gente. Eu vou mandar um abração para você, um beijo no coração, e também para as pessoas, né, aí da sua cidade que acompanham a gente também. Belezinha? Importante você deixar aqui o nome da sua cidade para mim mandar um abraço completo aí para você. Belezinha? Certinho? Compartilhe aí esse nosso vídeo com seus grupos das suas redes sociais, que ajuda também demais a gente. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, e após se inscrever, aqui embaixo tem um sininho de notificações, toque ou clique nele. Fazendo isso, vai abrir uma aba de opções, escolha a opção todas,
escolhendo, o YouTube vai sempre te avisar toda vez que subir um vídeo novo aqui no canal. Aí, lógico, você corre para cá para ficar bem informado sobre as notícias de Brumado, da região da Bahia e de todo o nosso Brasil, e também de esporte e de futebol, né? Bacana, bacana. Depois de todos esses recados, vamos então à notícia, muita informação para você que está sempre por aí com a gente. A gente começa falando do Palmeiras, né? O Palmeiras que acaba, vamos dizer que acabou, né, de vender praticamente o Endrick, né, que vai se transferir nos próximos dias desse mês de junho, né, lá para o Real Madrid. Vai jogar a Copa América pela seleção brasileira e depois ele já pega o avião e já vai para Madrid para se apresentar ao Real, né, ao Real Madrid, o Endrick. Mas o Palmeiras não para de revelar joias, né, rapaz? Dessa vez revelando aí o Estevão, que vai fazer a mesma trajetória aí, o mesmo caminho, não para o clube, né? Não para o clube, mas a mesma trajetória do Endrick. Esperar um pouco, porque ele ainda não tem a maioridade. O ano que vem, aí sim, quando o mesmo alcançar aí aos 18 anos, ele também vai fazer esse trajeto ou essa trajetória rumo ao futebol europeu. Só que em vez de ir para o Real Madrid, né, ir para Madrid como o Endrick vai, o Estevão parece, né, tudo indica que vai pousar o ano que vem lá na Inglaterra, né, rapaz? Mais precisamente no Chelsea. Rapaz, já a gente explica, aliás, já não, vamos explicar essa situação agora para você, né? Palmeiras se acerta com Chelsea e fica a detalhes de fechar a venda de Estevão por quase 350 milhões de reais. A negociação entre Palmeiras e Chelsea da Inglaterra por Estevão está em sua reta final. Os clubes chegaram a um acerto nas cláusulas do negócio e agora discutem apenas os últimos termos no contrato para assinarem o acordo de venda pelo jogador de 17 anos de idade. Entre valor fixo e bônus por metas, a negociação é de pouco mais de 60 milhões de euros, aproximando-se de 350 milhões de reais. O Verdão terá direito a 70% da quantia, enquanto o meio atacante e sua família, os outros 30%. Pois as divergências referentes às cláusulas, especialmente pelos bônus, foram superadas. A fatia variável terá uma quantia menor a ser atingida no ano de Estevão no Palmeiras e uma parte maior a depender do que o jogador desempenhar já no clube inglês. A avaliação dos envolvidos no negócio é de que a maioria dos bônus são atingíveis, como foi no caso da venda de Endrick para o Real Madrid. Estevão só pode se transferir quando completar 18 anos de idade em abril de 2025. Mas o Verdão garantiu na negociação que ele participe do Mundial de Clubes, que será disputado entre junho e julho do ano que vem. O torneio deve ser sua despedida com a camisa alviverde. O negócio só não é considerado totalmente fechado justamente pois ainda há pequenos ajustes em termos do contrato antes da última etapa, a assinatura. Ainda assim, há o entendimento nos envolvidos do negócio de que isto não deve atrapalhar a conclusão da transferência. A multa rescisória do contrato com o Palmeiras é de 45 milhões de euros, 250 milhões de reais na cotação atual. Mas como já explicou, para o Chelsea exercer este valor, o pagamento seria à vista. A partir do momento que se discute o parcelamento, como no caso atual, abre-se a possibilidade de a negociação acontecer por mais. A concorrência também acaba influenciando, pois outros grandes clubes da Europa mostraram interesse em Estevão, como o Arsenal, Paris Saint-Germain e também o Barcelona. Em alta, o camisa 41 deve ser titular na noite desta quinta-feira, quando o Palmeiras enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto, às 19 horas, no horário de Brasília, pela terceira fase da Copa do Brasil. A gente vai trazer detalhes já
dessa partida. Com a vitória na ida por 2-1 e com gol do garoto, o time de Abel Ferreira joga pelo empate para avançar para a próxima fase da competição. Palmeiras virou especialista aí, rapaz. Se não era um gigantesco especialista em vendas e vendas e vendas, claro que o Palmeiras fez muitas vendas durante toda a sua história, né? Mas ultimamente o Palmeiras tem feito vendas aí com valores assim surreais, né? E mais uma venda aí que ainda não tá aquela coisa caneta no papel, mas se o Chelsea, porque é o seguinte, o Chelsea está sendo pressionado também, né? Se o Chelsea não assinar, se não fechar com o Palmeiras vai fechar com outra equipe. Então existe essa concorrência aí e por isso o Chelsea quer fechar aí o negócio com o Palmeiras o mais rápido possível, né? Uma pena que a gente não consegue segurar as nossas joias aqui, mas não tem jeito, gente. Nesse momento não tem jeito. O clube tem muitas despesas, é muita coisa acontecendo financeiramente falando. O futebol brasileiro não proporciona assim tanta grana, né? Para você ganhar tanta grana para se manter num nível que você possa segurar 3, 4 anos. Nesse momento não pode. Eu disse aqui em um dos meus comentários em uma oportunidade que seria interessante se a gente conseguisse segurar uma joia dessa aí 3, 4 anos e ele fosse um pouco mais preparado para o futebol europeu, né? Que os jogadores saem daqui muito despreparados ainda, tanto que quando chega na Europa, por exemplo, quem garante que o Estevão vai chegar lá e já vai ter oportunidade no time principal? Acredito que não. Acredito que ele vai ser ali emprestado, vai jogar no time B do Chelsea, enfim, né, para pegar rodagem para depois entrar no time principal do Chelsea. Pode acontecer o contrário? Pode, né? O Vini Júnior, que hoje é um dos principais jogadores do Real Madrid, quando ele sai do Flamengo, que ele vai pro Real Madrid, ele vai pro time B do Real Madrid. Ele fica lá jogando no time B, ó, um tempão, se destaca, continua se destacando, né? E aí tem a chance de jogar no time principal do Real Madrid. Entra, faz a diferença, mas não foi aquela coisa de entrar e já ser titular absoluto. Foi entrando aos poucos, e se transformou nesse jogadoraço que é hoje em dia o Vini, né? O Vinícius Júnior. E deve acontecer a mesma coisa aí, tanto com o Endrick no próprio Real Madrid, que vai entrar aos poucos, talvez até jogue no time B do Real Madrid por um período, e depois, né, que ele tiver adaptado, etc e tal, vá para o time principal, ou não, né? No caso do Endrick, já vai sair daqui com um pouco mais de bagagem, um pouco mais ganhando títulos, etc e tal, um pouco menos de peso. Poxa, estou aqui, nunca ganhei nenhum título. Já vai mais um pouco preparado, né? O que pode acontecer com o Estevão também, caso ele ganhe, né, o Campeonato Brasileiro, o Copa do Brasil, a Libertadores da América nesta temporada. Já ganhou o Campeonato Paulista com a camisa do Palmeiras, mas estou falando de títulos, né, com um pouco mais de expressão. Vamos falar do Vasco. O Vasco confia em acordo com Coutinho e debate modelo do negócio. Parece que as coisas estão se encaminhando positivamente, né? O Vasco considera bem próximo o acerto com Felipe Coutinho, que já deixou claro o desejo de retornar ao clube que o revelou. As partes agora debatem o modelo do negócio. Pessoas próximas ao jogador e ao clube dizem que é muito provável que a transação tenha um final feliz. O presidente Pedrinho fez contatos com o meio atacante há cerca de um mês e desde então as conversas têm avançado. Abre aspas, só não está certo porque tem que assinar. Fecha aspas, disse uma fonte que acompanha a negociação. Ainda não se sabe, no entanto, se Coutinho viria por empréstimo ou definitivo. O Vasco aguarda o desenrolar da negociação com Aston Villa para se acertar com o meia. Ele tem contrato com o clube inglês até junho de 2026 e está emprestado ao do Raio, né? Do Catar até o meio desta temporada, aliás, deste ano. Existe a possibilidade de o jogador rescindir com Aston Villa e chegar livre ao Vasco. Outro cenário é o empréstimo com opção ou obrigação de compra ao fim do vínculo. Os termos
têm sido discutidos entre as partes. Enquanto isso, Coutinho tem olhado imóveis no Rio de Janeiro. O clube acredita que a disputa com a 777 Partners pelo controle da SAF não será um empecilho para a negociação. Os representantes de Coutinho acompanham a situação de perto. Se tudo andar como esperado, o meia chega ao Vasco na segunda janela de transferências, que abre em 10 de julho. Vendido para a Inter de Milão, quando ainda tinha 16 anos, em 2008, Coutinho marcou 5 gols em 44 jogos com a camisa vascaína e foi para a Itália quando completou 18 anos em 2010. Foi emprestado ao Espanhol antes de chegar ao Liverpool, onde viveu seu melhor momento. Caiu nas graças da torcida e marcou seu nome na história do clube que defendeu entre 2013 e 2018. Em janeiro de 2018, o Barcelona pagou 145 milhões de euros, 568 milhões de reais na cotação da época, ao Liverpool para contratar Coutinho. Até hoje, a terceira maior transferência da história do futebol. Só fica atrás das compras de Neymar e Mbappé pelo PSG. No clube catalão, o jogador não se firmou. Foi emprestado ao Bayern de Munique, pelo qual ganhou a Champions em 2020. Transferiu-se ao Aston Villa no início de 2022 e lá ficou até setembro de 2023, quando foi emprestado ao Al Duhai. Rapaz, parece, né? Claro que nem está dizendo aqui a reportagem, né? Uma pessoa próxima aí de ambos. Só pode anunciar quando tiver caneta no papel, né, rapaz? Caneta no papel, mas parece, se nada de anormal acontecer, Felipe Coutinho vai ser o reforço aí, um dos, né, reforços do Vasco para a continuação dessa temporada, no meio da temporada aí da segunda janela de transferências de 2024. Vamos aguardar para ver. Se concretizar, é uma contratação para o Vasco. Claro que não só Coutinho, né? Tem que contratar outros jogadores também, mas muda o Vasco de patamar. O Vasco consegue aí, caso se confirme, uma contratação gigantesca. Coutinho hoje caberia em qualquer time do futebol brasileiro. Seria titular em todos os clubes, para mim, na minha opinião, né? Por isso que tem esse espacinho de comentários aqui para você comentar. Para mim, hoje Felipe Coutinho seria titular em qualquer clube grande do futebol brasileiro. E sul-americano também. Você pegar o River, o Boca, né? Os times do Uruguai, qualquer time, né? Aqui da América do Sul, tô falando os de mais expressão assim, né? Mas Coutinho seria hoje, né, no futebol não só do brasileiro, mas futebol sul-americano, titular em todos os grandes clubes do futebol sul-americano, sem dúvida nenhuma. Crefisa esteve próxima de comprar o Vasco com proposta de 110 milhões de dólares, mas conflito com Palmeiras impediu transação. A negociação entre 777 Partners e José Roberto Lamacchia, proprietário da Crefisa, pelos 70% que os americanos detêm sobre a SAF do Vasco, esteve próxima de fechar, pelo menos em termos financeiros, mas desandou para não conflitar com a posição de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, que deverá concorrer à reeleição por mais um mandato. A 777 já investiu 310 milhões de reais no clube empresa e não tinha, até a batalha judicial que estourou na semana passada, interesse em vendê-lo separadamente do resto da rede, motivo pelo qual o valor que eles pediram de Lamacchia foi considerado alto, 120 milhões de dólares, cerca de 618 milhões de reais na cotação atual, equivalentes ao dobro do que aportou. Mesmo assim, o empresário brasileiro estava disposto a desembolsar valor próximo disso. Ele pagaria aos americanos 110 milhões de dólares, 566 milhões de reais, para assumir os 70% que contratualmente pertencem a eles. O dinheiro faria parte de transação entre uma das empresas de Lamacchia, possivelmente a Crefipar, Participações e Empreendimentos, e a 777. Havia sim
divergência em relação às condições de pagamento. Enquanto os americanos pretendiam que o valor fosse pago todo à vista, La Máquia negociava para que metade fosse quitada no ato, outra metade dali a 2 anos. A negociação estava neste ponto até a briga entre a associação e 777. Pois é, o dono da Crefisa também deveria assumir as obrigações financeiras do acordo de acionistas firmado pela 777 com a Associação Vascaína. Ou seja, ele precisaria fazer o aporte de 270 milhões de reais previsto para setembro deste ano, além de outra injeção de 120 milhões de reais em setembro de 2025, bem como todas as outras cláusulas contratuais. Por que parou? La Máquia estava em Nova York, em seu apartamento no último fim de semana, quando fervilharam o noticiário e a política vascaína. A decisão judicial que afastou a 777 do comando da SAF e colocou o grupo político de Pedrinho também pôs a Crefisa no centro das atenções. A negociação ocorria havia vários meses. O due diligence, que é a investigação contratada por quem está interessado em adquirir um negócio para saber dos riscos envolvidos, foi contratado pela Crefipar Participações e Empreendimentos. O resultado ficou pronto em fevereiro deste ano. Havia a expectativa de que a negociação comercial pudesse correr em paralelo à batalha judicial, até o seu desfecho, sem que uma pudesse prejudicar a outra. Essa projeção não se cumpriu. No entanto, à medida que a Crefisa ganhou espaço no noticiário como potencial compradora do Vasco, Leila Pereira passou a ser pressionada no Palmeiras sobre seu envolvimento na negociação. Embora ela não estivesse participando pessoalmente, a proximidade do marido era óbvia às pessoas próximas. La Máquia admitiu que não poderia prejudicar Leila. Ela viabilizou a presidência dela no Palmeiras ao longo de vários anos e tem interesse em ficar nela por mais 3 temporadas, até o fim de 2027. E ele não poderia tirar isto dela, reconheceu o empresário a esses interlocutores. Para evitar conflitos de interesses e danos colaterais, a Crefisa se retirou da mesa de negociações pelo Vasco, que agora busca novos compradores. Pois é, rapaz, muito se falou e muito se fala ainda, né? Nessa possibilidade aí que existiu e era real, apesar que eu vi uma nota hoje, acho que foi hoje, dizendo que a mesma coisa que o La Máquia fez, né? Negando para a ESPN, etc e tal, mas realmente aconteceu, viu, gente? Aconteceu, estava quase tudo certo aí, mas devido ao conflito de interesses, você imagina, a Crefisa compra o Vasco, aí é patrocinadora master do Palmeiras. A Crefisa coloca 3, 4 jogadores grandes no Vasco e não coloca no Palmeiras, ou vice-versa. Você imagina a chiadeira de ambos os lados. Então ia ser uma coisa de louco mesmo, né? Apesar que eu acho que assim, se o Vasco fosse vendido para a Crefisa, seria, né, uma mão na roda, gente, porque já conhece o mercado brasileiro, seria muito bom para o Vasco da Gama. Mas realmente tem essa questão do envolvimento do Palmeiras. O Palmeiras não é uma SAF, mas está envolvido ali, né, rapaz? A questão da Crefisa já é patrocinadora do Palmeiras já há bastante tempo. E realmente poderia haver esse conflito aí. Fala do Cuiabá porque a agente de Davidson diz que jogador vai cumprir contrato e sair de graça do Cuiabá. Davidson e o Cuiabá vivem um impasse. O presidente do Dourado falou publicamente sobre o desejo de vender o atacante. Por outro lado, o agente do atleta garantiu que o contrato será cumprido até o fim. Enquanto isso, o jogador segue afastado das partidas e treina à parte no CT Manuel Dreski. Rapaz, que situação, né, mano? A última vez em que Davidson entrou em campo com a camisa auriverde foi em 17 de abril. Inicialmente, ele foi cortado de 2 jogos
por episódios de indisciplina, segundo o Cuiabá. Versão que é negada pelo agente de Davidson. Ao GE, Felipe Dias disse que não há compromisso para o atleta deixar o Cuiabá antes do término do contrato. Segundo ele, o centroavante vai cumprir o vínculo que expira em dezembro e ficar livre no mercado. O objetivo da diretoria Auriverde atualmente é encontrar um clube interessado na compra do jogador, justamente para não perdê-lo de graça no final do ano. O Cruzeiro chegou a procurar o Cuiabá para consultar a situação do atleta. A diretoria Auriverde revelou que está disposta a reduzir o valor da multa rescisória para facilitar a negociação. Apesar da sondagem, não houve proposta oficial do clube mineiro. Cristiano Dresch confirmou que o Santos tentou realizar a compra de Davidson. De acordo aí com o presidente, o clube mato-grossense se mostrou disposto a viabilizar a venda, mas a negociação não evoluiu devido ao acordo verbal do jogador com outro clube. Autor de 8 gols e 7 assistências na temporada, Davidson realiza trabalhos à parte desde que foi afastado. O centroavante é o maior artilheiro do Cuiabá na Série A, com 18 gols marcados em uma temporada e meia. E aí, rapaz, quem será esse clube que o Davidson tem acordo, hein, rapaz? Eita, meu Deus do céu, hein? Não saiu ainda não, né? Dizem que era o Corinthians. A direção do Corinthians desmentiu, apesar do Antônio Oliveira, né, que já trabalhou com ele no próprio Cuiabá, querer, né, gostar dessa possibilidade, mas o Corinthians não, a direção do Corinthians, né, disse não aí a uma possível contratação do Davidson. Acredito eu que ele vai sair antes do Cuiabá, né? Acredito eu que ele vai sair antes do Cuiabá. Até pela essa briga aí, né? O cara não joga, aí fica só treinando à parte, né? E a pressão que cada dia fica mais próximo dele sair de graça, né? Da equipe do Cuiabá. Flamengo encaminha a venda de Fabrício Bruno para o West Ham. Vamos saber os valores aqui dessa negociação, né, rapaz? Ontem chegou a notícia que o Flamengo tem encaminhado a saída de Fabrício Bruno para o West Ham da Inglaterra. O jogador de 28 anos será negociado por cerca de 15 milhões de euros, 83,6 milhões de reais. Ele está escalado para ser titular, né? Foi titular ontem, né? Ao lado de Léo Ortiz. Contra o Amazonas pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, onde o Flamengo venceu por 1-0 e se classificou aí para as oitavas de final. Fabrício Bruno chegou ao Flamengo no começo de 2022 por 15 milhões de reais. Olha o quanto o Flamengo vai faturar, né? Depois de defender Cruzeiro, Chapecoense e Bragantino e ficou aí depois de defender aí esses clubes, né? Ficou no banco de reservas na maior parte da primeira temporada no Flamengo. No ano seguinte, assumiu a vaga de titular e não perdeu mais seu lugar no time. Este ano, o Flamengo renovou o contrato de Fabrício Bruno em janeiro. Em março, ele foi convocado para os amistosos da seleção brasileira contra a Inglaterra e Espanha, aproveitando brechas por cortes de outros jogadores. Acabou ganhando a vaga de titular, iniciou os 2 jogos e ficou em campo os 90 minutos em ambos. Fabrício Bruno ganhou notoriedade em campo por sua velocidade. Em uma entrevista, ele chegou a desafiar qualquer jogador do mundo em uma corrida no campo na disputa de uma bola. Pelo Flamengo, foram 113 jogos, 5 gols e 3 títulos, uma Libertadores, uma Copa do Brasil e um Campeonato Carioca. No West Ham, Fabrício Bruno terá a companhia de 2 brasileiros, Lucas Paquetá, ex-Flamengo, e Emerson, ex-Chelsea e Santos. Ambos ainda podem ser negociados pelo clube inglês antes do início da temporada, mas por enquanto seguem no elenco. A janela europeia abre no dia 14 de junho. Com isso, caso a venda seja concluída, nas próximas semanas, o zagueiro desfalcará o Flamengo no período da disputa da Copa América, quando o time provavelmente não terá à disposição os uruguaios Varela, Vinha, Arrascaeta e De La Cruz, além do chileno Pulgar. É o Flamengo, né, rapaz? Eu concordo aqui com o Flamengo, cara.
a proposta dessa não pode ser recusada, não. O Flamengo tá certíssimo. Assim como eu falei em uns grupos de WhatsApp que eu participo, o Flamengo tá certíssimo, cara. Um valor desse por um zagueiro, Cristiano, mas ele é o zagueiro. O cara tem 28 anos, gente. É a última boa proposta dele que ele vai ter na vida. Tô falando de futebol europeu, tá? Ele pode, claro, retornar para o futebol brasileiro daqui a uns anos, né, também por um bom contrato, né? Mas ou pode do West Ham ele se destacar lá uma temporada, 2 temporadas e ir para um outro clube maior que o West Ham, também no futebol inglês, no espanhol ou italiano, né? Tudo pode acontecer, mas esses valores por um zagueiro, meu amigo, vende para ontem. Voltar a falar do Palmeiras porque Flaco Lopes renova contrato com o Verdão até o fim de 2027. O Palmeiras renovou o contrato do centroavante Flaco Lopes até dezembro de 2027. O antigo vínculo era válido até junho do mesmo ano. O argentino foi valorizado pela diretoria diante do bom momento vivido neste começo de temporada. Flaco foi o artilheiro do Campeonato Paulista, competição da qual o Verdão foi campeão. Esta inclusive, né, já é a melhor temporada do jogador com a camisa do Palmeiras. São 15 participações diretas em gol, sendo 11 gols e 4 assistências. Aos 23 anos, Flaco Lopes foi contratado pelo Verdão ainda quando tinha 20 anos em 2022. Desde então, já acumula 80 partidas e 21 gols marcados. O investimento feito pelo Palmeiras na época foi de 35,7 milhões de reais visando o futuro. A renovação é uma maneira de segurar ainda mais o assédio que poderá vir. É o Verdão também, né, rapaz? O Palmeiras que fez 2 vendas, tá concluída a segunda aí, gigantesca, né, de jovens. De repente, se o Flaco Lopes voltar a ser aquele Flaco Lopes aí do começo do ano, né, Campeonato Paulista, começar a meter gols aí, você tem alguma dúvida que ele pode receber uma proposta ainda nessa janela, ou então na janela do começo do ano que vem? Eu não tenho dúvida não, rapaz. Justiça não concede efeito suspensivo para 777 e diretoria do Vasco segue no controle da SAF. A Justiça rejeitou ontem, quarta-feira, recursos da Vasco SAF e da 777 Partners e manteve o controle da SAF com o clube associativo. Com isso, segue valendo a liminar favorável à direção de Pedrinho, concedida há uma semana. A decisão desta quarta-feira foi do desembargador César Felipe Cury, da 20ª Câmara do Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ele negou as 2 tentativas de suspender o efeito da decisão que deu o controle da SAF à gestão de Pedrinho. Ainda no despacho, o desembargador concedeu 15 dias úteis para o Departamento Jurídico do Vasco, da administração Pedrinho, apresentar suas contrarrazões, ou seja, os argumentos pela manutenção dos efeitos da liminar. O desembargador analisou que o caso apresentado pelo clube envolve significativo apontamento de reiterados episódios de violação contratual e de dificuldades econômico-financeiras e que fundamentam o direito à retomada do controle acionário pelo CRVG, como forma de evitar o perigo de agravamento do quadro operacional da entidade. Concordando, portanto, com a decisão cautelar em primeira instância, assinada pelo juiz Paulo Assede Estefan. Abre aspas, o que se pretende preservar não é apenas a integridade formal do contrato, mas o substrato material e as relações e os interesses jurídicos dele emergentes e consubstanciados na saudabilidade da principal entidade, designadamente o Clube de Regatas Vasco da Gama. Fecha aspas, diz outro trecho da decisão do desembargador. Pois é, rapaz, o relator não viu necessidade de modificação imediata na decisão inicial, mas ainda vai submeter a decisão ao plenário, em que outros 2 desembargadores
vão julgar o mérito da causa, ou seja, a rejeição aos pedidos de efeitos suspensivos não é definitiva. O plenário vai analisar os agravos e os argumentos apresentados pelo CRVG, ou seja, essa briga aí só está começando, infelizmente, né? Infelizmente eu digo, pelos torcedores, né, rapaz, do Vasco da Gama, porque realmente é um negócio muito doido essa briga, que parecia que a briga política do Vasco tinha acabado, né? Mas não acabou não, rapaz, não acabou, e se arrasta aí, que depois do Vasco se transformar em SAF, parecia que as brigas políticas acabaram, mas o Pedrinho tem toda a razão de ter comprado essa briga aí, né? Fala do Flusão, Fluminense. Fernando Diniz renova com o Fluminense até o fim de 2025. O presidente Mário Bittencourt anunciou ontem, quarta-feira, que o técnico Fernando Diniz renovou com o Fluminense até o fim de 2025. O treinador iniciou sua segunda passagem pelo tricolor no fim de abril de 2022. Na data de hoje, a gente teve o prazer de assinar a renovação do contrato dele, Diniz, até o fim de 2025. É um projeto nosso de estabilidade, de longevidade do trabalho, para deixar muito claro a todos vocês, durante todos esses 2 anos que ele está aqui, nós sempre estivemos muito satisfeitos e felizes, não só com o trabalho, mas com a relação que a gente tem, que transcende essa questão. A gente já vinha conversando há bastante tempo, projetando isso. Tenho a felicidade de poder dizer que a gente está renovando até o fim de 2025 com o nosso treinador, campeão da Libertadores, bicampeão estadual, disse Mário em entrevista coletiva. Somadas as 2 passagens, Fernando Diniz tem 182 jogos no comando do Fluminense, com 90 vitórias, 40 empates e 52 derrotas. O treinador conquistou os títulos da Conmebol Libertadores de 2023, a Recopa Sul-Americana de 2024 e do Carioca de 2022 e 2023. A renovação para mim é motivo de muita alegria. Me sinto verdadeiramente honrado por estar no Fluminense desde quando cheguei. Foi uma casa que sempre me acolheu bem. Em 2019 também me acolheu bem. De 2022 para cá, usando uma palavra que o Mário usou agora, foi uma coisa mais harmônica, mais estável, estruturada. A gente conseguiu coisas importantes com o trabalho de muitas mãos. E um dos personagens mais importantes é o próprio presidente, que toma riscos, trabalha muito e entrega o melhor para o clube. Por 2 coisas: apaixonado pelo clube e muito competente. E audacioso para fazer também, acrescentou Fernando Diniz. É uma decisão, assim, muito madura, né? E uma decisão muito acertada aí do Mário Bittencourt em renovar o contrato com o Fernando Diniz, porque o Fluminense só ganhou Libertadores aí, está disputando, né? Tem o elenco que tem. Claro que a gente pode discutir se o elenco do Fluminense é envelhecido, se não é, etc. e tal, mas aí já é uma outra questão, né? Mas, sem dúvida nenhuma, o trabalho do Fernando Diniz é muito bom, né? À frente aí do Flusão. Fala do Galo Mineiro. Milito reconhece Atlético Mineiro abaixo em derrota para o Sport. Abre aspas. Podíamos, na verdade, ter sido eliminados, fecha aspas. O Atlético Mineiro sempre tem isso, né, gente? Joga bem, daqui a pouco perde uma partida e você fala, meu Deus do céu, o que é que aconteceu, rapaz? O Atlético Mineiro tomou um sufoco diante do Sport, perdeu por 1-0, mas se classificou para as 8ª de final da Copa do Brasil. No agregado, 2-1 para o Clube Mineiro. O técnico Gabriel Milito reconheceu a partida ruim do Atlético e disse que o time poderia ter sido eliminado nesta noite, ou seja, ontem, na verdade. Não surpreendeu a forma que o Sport jogou. Teríamos que jogar uma partida muito parecida com a que jogamos em casa e hoje não fizemos isso. O rival jogou com muita intensidade, critério para atacar, muito desejo de reverter a eliminatória. Tranquilamente, podiam ter marcado mais e hoje estarmos eliminados. Essa é a realidade. Eu nunca vou dar desculpas, falo do que vejo. Da mesma maneira em que em casa podíamos ter ganhado de 3-4-0.
hoje também foi curto. Poderíamos ter perdido por um placar maior, mas a eliminatório, né, é 180 minutos. Primeiro jogo, domínio claro nosso. E hoje foi todo o contrário. Domínio absoluto do rival com um resultado curto. O melhor de hoje foi passar porque tranquilamente poderíamos estar eliminados. Teremos que ter, claro, que precisamos melhor para sermos competitivos e aspirar a coisas importantes. É reconhecer que poderemos ter sido melhores. O que acontece com o Atlético Mineiro? A gente não vai discutir aqui o elenco do Galo, né? Na frente você tem Paulinho, você tem Hulk, você tem o Scarpa ali no meio campo. Então, cara, não dá pra gente... Você tem o Arana em uma das laterais, né? O Ederson no gol. O time do Atlético Mineiro é muito bom. O time do Atlético Mineiro é um time muito bom. O que acontece, rapaz? Esses apagões, e não é só com... Não foi só com o Milito, não. Com outros técnicos aconteceram também esses apagões. De La Cruz sofre trauma no joelho e vira motivo de preocupação no Flamengo. Flamengo voltou a ganhar do Amazonas por 1-0 na noite de ontem, quarta-feira, na Arena da Amazônia, e se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil. Mas nem tudo foi motivo de comemoração em Manaus. O clube informou que De La Cruz sofreu um trauma no joelho direito. De La Cruz foi substituído aos 22 minutos do segundo tempo e iniciou o tratamento com gelo ainda no banco de reservas, onde foi capturado pela câmera do Sport TV com semblante abatido. O jogador virou motivo de preocupação no Flamengo e será reavaliado na reapresentação do time no Ninho do Urubu na manhã de amanhã, sexta-feira. Pois é, o problema de De La Cruz não é físico, é médico e clínico. Foi um trauma, um impacto. E já no intervalo ele estava sentindo. No segundo tempo, pediu para sair porque não conseguia mais ter o desenvolvimento. Ele faz o sinal para mim, na condição de substituição. Jogos que são uma exigência física muito grande. É nossa função, departamento de fisiologia, físico e no caso clínico dele, de recuperação para tê-lo no próximo jogo, comentou Tite em entrevista coletiva após a partida. Com a suspensão do Campeonato Brasileiro por 2 rodadas, o Flamengo volta a campo só na próxima terça-feira, dessa vez pela Conmebol Libertadores. O rubro-negro recebe o Milionários no Maracanã às 21 horas no horário de Brasília, valendo a classificação para as oitavas de final. Vamos ver o que acontece, né, rapaz? Porque se o De La Cruz ficar um tempo aí sem jogar, é um desfalque gigante. Claro que tem o Arrascaeta, né? O Arrascaeta também não está bem fisicamente ainda. O De La Cruz vem voando aí nas partidas com a camisa do Flamengo, né? Mas tomara que não seja nada de grave, né, rapaz? Porque a gente torce para que jogadores como o De La Cruz, com essa qualidade toda, possa jogar e a gente, telespectador, né, possa assistir sempre grandes jogos e grandes jogadores aqui no futebol brasileiro. Gente, segura aí que eu volto já já pra gente falar de Copa do Brasil, né? Começamos a falar de Copa do Brasil, mas dos resultados e dos jogos que acontecem nesta quinta-feira, fechando aí. Claro que ainda vai restar alguns jogos para completar as oitavas de final. Tem jogo ainda que nem aconteceu o primeiro jogo ainda, né? Com o caso aí dos times do Sul, o Internacional, e a gente vai falar já já dos jogos que vão acontecer nessa quinta-feira e que já aconteceram. Quem está classificado, quem pode aí estar perto da sua classificação, segura aí que a gente volta rapidinho com você.